Obrigado, Jesus, por mais uma vez termos a alegria de aprender, descobrindo que através do conhecimento nós teremos uma condição melhor para enfrentarmos obstáculos, para vencermos debilidades morais, para compreendermos dificuldades materiais, biológicas, sem nos revoltarmos, sem nos deixarmos levar pela conduta irrefletida ou agressiva, que muitas vezes já tomou conta de nossas atitudes e que depois, produzindo os efeitos amargos, nos causou ainda mais problemas, gerou em nós mais dificuldades para retificarmos aquele que era a princípio um problema menor, e que a nossa ignorância, a nossa euforia nervosa, o nosso destempero descontrolado fez crescer, transformando a fagulha em um incêndio. Como é bom quando podemos entender. E quando isto acontece, sabermos agir, desenvolvendo a maturidade necessária, compreendendo as leis do universo que Jesus nos trouxe através dos seus exemplos, das suas falas muitas vezes simbólicas, de seus ensinamentos, com o propósito de calcar, de decalcar, de demarcar na alma humana rumos luminosos para o seu próprio crescimento. Depois que nós ficamos adultos e que já vencemos as diversas etapas da educação formal, e estamos agora à frente de uma profissão qualquer, nós não conseguimos esquecer a figura heróica daquele professor ou professora do primário que nos ensinou a ler e escrever. Nós recordamos o esforço, o carinho, a compreensão e o devotamento que foram capazes de inspirar a inteligência imatura a que ela aprendesse e se desenvolvesse. Somente quando nós chegamos na maturidade entendemos o valor daquele professor. E somente Jesus, quando nós começamos a dar os primeiros passos na direção da evolução, é que nós vemos como você foi um excelente mestre, mesmo que a gente até hoje ainda não tenha aprendido. Por isso, Senhor, que nós possamos abrir nossa mente, abrir nosso coração, para estarmos contigo e desfrutar do teu amor. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração.
pode dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Vamos acender as nossas luzes para que possamos nos unir ao esforço dos espíritos amigos com o objetivo de ajudar-nos no esclarecimento. Como sabem, nossos encontros nas noites de segunda e quinta-feira estão baseados no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós procuramos segui-lo item por item, de forma que as pessoas que quiserem poderão estudar em casa, poderão ler com antecedência, ou poderão depois aprofundarem naquilo que nós, de maneira precária, pudemos tratar. Porém, nós dedicaremos o nosso encontro desta noite, como já temos avisado aos que fazem parte de nossas listas, a um tema que não está diretamente vinculado ao Evangelho, mas que representa uma maneira de elucidar aquilo que nós não estamos sendo orientados nem ensinados. Para isto, nós preparamos algumas imagens que nós iremos apresentar a vocês. Considerando os que estão aqui no salão como aqueles que vão visualizar a TV, e vendo que os que estão muito próximos da televisão vão ter um problema para poder ficar com a cabeça assim muito em pé, nós temos espaço nas cadeiras mais atrás que possibilitarão aos que estão aqui nas primeiras fileiras que possam se posicionar para poderem melhor visualizar aquilo que nós iremos mostrar. Então eu peço que se houver alguém interessado em mudar de lugar, que já possa fazê-lo, para que depois nós possamos desfrutar daquilo que vamos exibir, sem que as pessoas precisem sofrer por estarem muito próximas ou com dificuldade de visualização, ok? Ninguém quis entrar? Ok. Bem, nós também solicitamos aos trabalhadores que estiverem nas salas que assistam, que esqueçam agora aquele momento de elevação que muitas vezes eles adotam antes do início para a sintonia com o mundo invisível, uma vez que isto é algo de utilidade pública, vamos dizer assim, e que vocês não encontrarão essa explicação facilmente apenas assistindo os canais aos quais estão acostumados a dedicarem o seu tempo. Quando nós falamos um pouco sobre isso no dia de ontem, aqui no estudo, foi surpreendente para nós o que nós vimos depois das próprias pessoas. Não imaginávamos que a resposta seja daqueles que nos assistiam pela internet, ou daqueles que estavam aqui
fosse ser assim, tão intensa, tão contundente em número. Mas nós queremos, antes de começar, explicar a vocês uma coisa. Não estamos aqui com nenhum interesse de causar pânico em ninguém ou de dizer coisas que vai acabar o mundo depois de amanhã. Nós estamos apenas mostrando fatos e desejando que as pessoas que se interessarem possam, por si mesmas, pesquisar. Porque se nós não falarmos isto aqui, vocês não vão encontrar em outro lugar. Nós já falamos ontem, já gravamos hoje um programa para TV aberta em Limeira, com este mesmo tema, porque é um outro público, num outro ambiente, que também precisa ser informado. E que talvez, depois que as coisas já estiverem acontecendo, alguém venha com alguma notícia, em algum canal destes. Eu gostaria de perguntar, antes de começar, se nestes últimos 2 dias, terça, quarta e hoje, alguém, sem uma explicação plausível, sentiu alguma sensação como esta que eu vou comentar com vocês. Alguém que tenha sentido, sem explicação. Não é porque ficou trabalhando 2 dias seguidos e aí ficou cansado. Não. Tem a sua rotina normal, mas sentiu cansaço. Sentiu dor no corpo que não está acostumado a sentir. Teve algum estado de nervosismo. Ou teve problema de insônia. Ou que sentiu rigidez nos ombros ou na nuca. Ou que teve um momento depressivo. Teve algum problema circulatório inesperado, pressão alta ou alguma sensação do tipo. Teve cãibra. Nos últimos 3 dias, quem apresentou enxaqueca, quem teve desânimo, falta de vontade, enjoo. Eu gostaria que, se aqui presente alguém teve um só desses sintomas, não precisa ser todos, levantasse a mão. Se vocês olharem na imagem que o Andrezinho está pondo, você está pondo a câmera do salão? Isso, vocês vão ver. Levantem a mão. Ninguém aqui combinou de que vocês tinham que ter tido algum problema para vir hoje aqui e dizer dele, não é mesmo? Mas é estranho. E isso aconteceu ontem, aqui no estudo. Nós falamos deste assunto, havia aqui 20 pessoas. Quando nós perguntamos, depois de apresentar o que nós vamos mostrar para vocês, se alguém tinha tido algum sintoma desses, mais da metade levantou a mão. Pessoas que não costumam ter dor de cabeça. Normalmente não sofrem de cefaleia. Que não tem cãibra. Pessoas que normalmente não têm rigidez do pescoço, rigidez dos ombros, não têm enjoo. Mas que de ontem, antes de ontem ou hoje, sentiu alguma sensação estranha, até pensou, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo comigo. Será que eu vou ficar gripado? Será que eu vou ficar doente? Vocês vão ver hoje, independentemente de um estado destes, eventual, poder ser causado por alguma infecção, e pode, vocês vão ver hoje por que motivo a maioria esmagadora de quem está aqui, e eu tenho certeza de quem me assiste, sentiu isto. Vocês vão assistir o que nós vamos mostrar para entender. Para que isto possa compor esse universo de conhecimento, é preciso que nós tratemos de alguns temas que são importantes para o entendimento do que está acontecendo, que vai redundar nesses efeitos que vocês estão sentindo. Nós vamos começar a mostrar alguns slides para que vocês se informem.
Eu não sei se será interessante apagar essas luzes mais intensas, pelo menos as 3, as laterais. Isso. A do meio também, Ricardo. Para facilitar um pouco a visualização. Nós vamos pedir para o Andrezinho começar a colocar para vocês verem a primeira imagem. Vocês vão ver isto que é um esquema. É um esquema que representa à esquerda o nosso astro-rei, o Sol, e à direita nós temos a Terra envolta em uma coisa que parece uma aranha. E uma série de riscos que endereçam algo que vem do Sol e que choca-se com a atmosfera magnética da Terra. Isso não está em escala, porque se fôssemos ver uma imagem dessa em escala, seria impossível colocá-la dentro do mesmo quadro de TV, numa tela. A Terra é muito menor, o Sol é muito maior, e a distância entre eles é muito maior do que esta que vocês estão vendo. Mas como é um esquema, é uma forma de você entender o que acontece, o autor deste desenho, desta imagem, aproximou-os para que nós pudéssemos compreender. Vocês veem então o Sol emitindo por toda o seu perímetro, toda a sua área, determinadas vibrações, ondas, matéria, que ele expele à medida que ele vai jogando a massa de que ele é composto pelas explosões no espaço que o circunda. Não é só para a Terra que ele joga. Ele produz uma emissão calorífica, uma emissão de onda, uma emissão magnética intensa. Raios gama, raios X. E todos os outros espectros vêm destas reações químicas do Sol. E isso é normal, isso acontece, desde que o Sol encandeceu-se. E os planetas que estão orbitando são compostos de matéria que, pela sua estrutura, representam polarização magnética tanto quanto o próprio Sol possui. A ação dos minerais derretidos e do movimento circular que está na parte interna ativam uma coisa que nós chamamos de campo magnético. São linhas de influência magnética que todos os planetas possuem. E que vocês estão vendo aí, nesta forma meio estranha, de como se fosse uma aranha cobrindo a Terra. Vocês veem que do lado esquerdo da Terra, ali parece uma cabeça pequena, né? Parece uma cabeça de cebola, assim, uma cebolinha, pressionada por aquela imagem amarelada que vem do Sol. Enquanto que do lado direito, estas linhas se alongam, elas vão sendo levadas para longe, dando a ideia de que são pernas deste aracnídeo. Na verdade, se não houvesse o Sol, esses dois lados dessas curvas que vocês estão vendo aí, teriam o mesmo tamanho. Eles seriam compostos da mesma estrutura magnética. Se você fizer em casa uma experiência, arrume um ímã desses compridinhos, coloque-o debaixo de uma folha de papel branca. Arrume pó de ferro, limalha de ferro, e muito sutilmente espalhe essa limalha de ferro sobre o papel. O ímã está por baixo. Como ele atrai a limalha de ferro, o que você vai ver é a formação do campo magnético do ímã. A limalha de ferro, ela vai se organizar sobre o papel nessa forma, em curvas, entre o polo norte e o polo sul do ímã. São estas mesmas curvas que vocês estão vendo na imagem que está lá, Andrezinho, não é para tirar. Na imagem que está lá, que vai voltar agora, não sei porque esses caras ficam querendo me mostrar. Nesta imagem que está aí, vocês veem do lado direito e do lado esquerdo as linhas magnéticas.
à esquerda, elas estão muito pressionadas pela energia que vem do Sol, o magnetismo solar. Enquanto que à direita, o vento e o magnetismo solar empurram essas linhas bem para longe. Então parece que elas se perdem no espaço cósmico. Isto é o campo magnético da Terra. Este campo, você vai ver agora na segunda imagem, aqui mais esquematizado, ele protege nosso mundo físico da ação magnética intensa, muito intensa do Sol. Se não houvesse esse magnetismo em volta de nós, nós não teríamos como ter vida na Terra. Ela seria varrida pela ação magnética, pela ação calorífica, pela ação radiante do Sol. E é graças a isto que nós conseguimos desviar da nossa rota direta todas as partículas que o Sol expele em uma coisa que eles chamam de vento solar. O Sol, na sua maneira de dissipar os seus componentes, ele projeta isto em magnetismo, em partículas, em ondas, para todo o sistema solar. Então isso acontece em Mercúrio, isso acontece em Vênus, isso acontece em Marte, acontece em Júpiter, em Saturno. Eles também têm campos magnéticos que são protetores. E o que acontece? Por que aquela área que está próxima do Sol, agora em branco, ela está daquela cor? Ali é onde o choque das partículas que vêm do Sol encontra o campo magnético da Terra. É o magnetismo solar com os íons, os átomos, os prótons, os elétrons que estão se chocando. E o que acontece? Este choque, ele é desviado. Essa energia é absorvida, ou ela entra em contato com o campo magnético da Terra, e é desviado, seja para o Polo Norte, porque as linhas, elas se concentram nos dois polos. Elas saem do Polo Norte e vão para o Polo Sul, como o ímã. Ela sai do norte e vai para o sul. Então, as partículas que se chocam com o nosso campo magnético, elas migram ou para o Polo Norte ou para o Polo Sul, e ao reagirem na alta atmosfera, elas produzem aquela luminosidade fosforescente chamada de aurora. A aurora boreal no norte e a aurora austral no sul, na Antártida. E essa iluminação é decorrência exatamente do choque elétrico das partículas solares com o magnetismo da Terra. E quando você vê aquela aurora iluminando o céu da Noruega, do Canadá, da Nova Zelândia não é, da Groenlândia, da Irlanda, da Islândia, aquela área toda do Círculo Polar Ártico, ela fica tão iluminada que você consegue ler um jornal sem iluminação natural ou da casa. Se você sair no frio e levar um livro, você lê um livro sentado lá. Iluminação que isso fornece. E ela é uma iluminação ondulante, ela é muito bonita, ela é poética. É fruto deste conflito magnético que protege a Terra da ação do vento solar. Porque, às vezes, não é só o magnetismo e as partículas mais luminosas e caloríficas que o Sol emite. As explosões solares são tão intensas que o Sol joga fora matéria da qual ele se compõe, hidrogênio. Ele expele no impulso da explosão uma massa que vai viajar na direção de todos os lados e vai atingir os corpos que estiverem no seu caminho. Chama-se isso de ejeção de massa coronal. É uma ejeção própria de uma explosão muito intensa. E existem diversos níveis de explosão solar. Quando são explosões mais modestas, elas projetam uma quantidade de matéria menor. Existem as explosões médias e existem as grandes explosões. No século XIX, por exemplo, houve uma explosão tão grande no Sol
que quando a massa coronal e as partículas chegaram na Terra, elas energizaram de tal forma o nosso campo magnético, que produziram curtos-circuitos na grande rede que existia na época, telégrafo, em 1850 e pouco, chamado de efeito Carrington. Queimaram transformadores que cuidavam de passar a mensagem nos postes de telégrafo. Derreteram. Mas a Terra ainda era muito pobre em termos de tecnologia. Não havia ainda o que hoje existe. Em 1989, houve um apagão em Quebec, no Canadá, produzido por uma explosão solar de magnitude razoável, que acabou com linhas de transmissão, com sinais de satélite, e eu tenho certeza que aqueles que têm televisão a cabo, os que nos assistem e vocês que estão aqui, às vezes vão sintonizar determinado canal e aparece uma plaqueta dizendo assim: em decorrência de explosões solares, o sinal deste canal está temporariamente indisponível. Já viram isso? Então, porque essa interferência elétrica, essa interferência magnética dificulta o sinal ser transmitido de um satélite a outro, ou da base da Terra até o satélite. Portanto, o que acontece é que este campo magnético, ele nos protege. Porque se não houvesse, nós teríamos virado aqui espetinho de churrasco. Há muito tempo. Nós não estaríamos vivos, não haveria vida na Terra. Teríamos sido corroídos. Como se fosse um micro-ondas queimando a gente, diariamente, enquanto o Sol está virado para nós, ou a gente está virado para ele. Bem, agora eu quero que vocês vejam uma segunda imagem, porque esta é a mesma da próxima, que você vai ver, um pouco mais esquemática. Aí você vê com uma forma mais limpa essas linhas de força. Podem ver que elas se concentram nos polos, não é? Polo Norte e Polo Sul. A próxima imagem vai falar de uma coisa que você geralmente nunca ouviu dizer. Ela se chama anomalia magnética do Atlântico Sul. Naquele campo redondo, volta na imagem anterior, Andrezinho. Nessa imagem, vocês estão vendo que essas linhas de força, elas compõem um conjunto que envolve a Terra, que engloba a Terra, aparentemente de uma forma equilibrada. Quando você vai para outra imagem, os cientistas começaram a descobrir, começaram a perceber, pode pôr de novo, que existe uma área na qual essas linhas de força do campo magnético da Terra estão mais estreitadas, estão achatadas, elas não são tão gordas, tão robustas, quanto nas outras partes da Terra. E isso eles começaram a perceber com o trânsito de satélites por essa área, quando ao passarem por ali, as comunicações se interrompiam. Como que pode interromper comunicação se o satélite está em uma área protegida? Porque naquela parte onde o satélite está passando não havia proteção. Depois que o satélite vencia aquele trecho, voltavam as comunicações normalmente, como se ele tivesse sido religado. E isso fez com que os cientistas começassem a lançar, além dos satélites que estavam orbitando, determinadas estações meteorológicas, balões meteorológicos, para medir a intensidade do campo magnético naquela área. E eles então mapearam isto e deram um nome. Este nome é Anomalia Magnética do Atlântico Sul. Descobriram isso desde a década de 50. Essa anomalia, ela era pequena. Não era muito grande. Ela não invadia os continentes. Ela ficava mesmo sobre o Atlântico. Mas depois ela passou a se expandir. E essa mancha azul corresponde à anomalia no campo magnético
que os cientistas estão desconfiados que se trata de uma descentralização entre o centro magnético, do campo magnético da Terra, e o centro geográfico. Um descompasso, que geralmente começa a acontecer, ou pode ser entendido, quando se sinaliza uma inversão de polos magnéticos no planeta. Quando o norte vai sair de onde está e vai para o sul, e o sul vai para o norte, isto pode justificar esse descompasso entre o centro geográfico da Terra e o centro magnético. Bem, você pode prestar bem atenção que essa anomalia do Atlântico Sul começa no sul da África. E depois vai bem para cima de quem? Da América do Sul. Mas não se impressione, esta imagem é antiga. Vocês vão ver agora uma imagem atual de como está essa anomalia. Agora a anomalia está assim. Ela quase que contorna o globo. Vejam só, que o azul, além da parte inferior da África, você vê o Brasil quase todinho envolto num preto. Depois, não é preto, é um azul marinho, é um azul muito intenso, dessa anomalia. E ela continua para o oeste, em direção do Pacífico, de tal forma que ela abrange quase o Pacífico todo. Veja só, dá a volta lá, ó. O azul continua lá na outra ponta. Nessa região, nunca a defesa magnética da Terra esteve tão baixa como está. Nunca. Os cientistas é que estão apurando esse fato. Isso não é chute. Isso é um gráfico da anomalia magnética produzida por eles. E vocês veem que existem várias faixas. Cada faixa é um nível de proteção magnética. A parte do vermelho, do laranja e do amarelo é onde o campo magnético é mais largo, está mais robusto. Enquanto que na parte azulada é onde ele está mais frágil, onde ele está mais fraco. Bem, quando você imagina que as partículas que vêm do Sol, elas são defendidas, ou a Terra é defendida dessas partículas pelo campo magnético, você logo imagina que se a Terra tivesse uma muralha contra os invasores, no ponto mais frágil da muralha, é por onde seria mais fácil eles ingressarem num ataque. E o azul é o ponto mais frágil da muralha. Este azul é aquele que está... os cientistas estão buscando ainda entender com mais profundidade, demonstrando que nesta área a defesa magnética da Terra está vulnerável, mais do que em outra área. Bem, isto é uma coisa. Mas nós vamos mostrar a vocês agora uma outra imagem. Esta imagem, ela é do dia de ontem, 14 de março. Ela é produzida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E ela apresenta a incidência de raios ultravioletas. Aqueles que são prejudiciais à nossa saúde e que muitas vezes as pessoas que nos orientam dizem: você não pode sair sem usar protetor solar, aquelas coisas. Ontem, a faixa vermelha é indicativa de um UV muito alto. A faixa vermelha, que pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina e uma parte do Paraná. Mas a faixa roxa, em todos os seus espectros, é onde indica o UV extremo, aonde o ultravioleta penetra em grande quantidade, onde a incidência de UV, por causa das deficiências da camada de ozônio sobre esta região, na nossa época, nesse período, está deixando todos os que moram naquela faixa do roxo para cima
vulneráveis a uma ação extrema de raios ultravioletas. O raio ultravioleta, ele é medido por ser uma área específica do espectro ultravioleta, mas ainda existem raios X, raios gama e outras emissões solares que de alguma forma ainda são contidas pelo campo magnético, mas que com a sua fragilidade ficam expostas às populações se alguma coisa diferente ou mais intensa acontecer. Então vocês observam que há aí, na área roxa, uma incidência de UV extremo neste período em que nós estamos. Bom, com estas explicações básicas, nós vamos colocar agora para vocês lerem comigo alguns slides de texto que poderão ajudar para que depois nós terminemos assistindo os vídeos que temos explicando tudo isto. Nós estamos dando a vocês tijolinhos de compreensão para ouvirem o que será depois explicado, tá bem? Vamos então, Andrezinho, no slide que nós vamos colocar para vocês. A síndrome da escassez magnética pode estar prejudicando o seu corpo físico e mental. Em 1950, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, nos Estados Unidos, divulgou a notícia de que o planeta Terra perdeu metade de sua força magnética nos últimos 500 anos. E que a tendência é reduzir cada vez mais, cerca de 5% a cada século, essa força magnética. Isso se explica pelo fato de que, anos atrás, o homem era mais rural, vamos dizer assim. Andava descalço na terra, as crianças brincavam em quintais e a qualidade da saúde era melhor. Hoje, o homem moderno urbanizou-se e está se distanciando do benefício maravilhoso deste campo magnético, ao usar calçados e pisos isolantes, dirigir veículos totalmente isolados pelos pneus, rodando em locais onde as estruturas têm muita ferragem, que desviam e absorvem o magnetismo, contribuindo para a redução da energia vital para o homem e, consequentemente, deixando-o mais vulnerável às doenças. Com base nisso, o professor Nakagawa, eminente cientista japonês e autor de inúmeros trabalhos sobre magnetismo, analisou o resultado de muitas experiências ao longo de mais de 20 anos e propôs uma teoria que ele chama de síndrome de escassez magnética. Este cientista afirma que esta síndrome é a causa dos males que atingem cada vez mais a população mundial moderna e está demonstrado no gráfico a seguir. Males que atingem a população mundial, pessoas entre 40 a 65 anos de idade. Insônia, 50% da população. Tensão, problemas de tensão, não é a tensão nervosa, é pressão, circulação, 55%. Problemas da circulação, 70%. Estresse, 71%. Fadiga, 73%. Problemas de coluna, 85%. E então, termina a sequência de slides. A síndrome da escassez magnética causa o cansaço, dores no corpo, nervosismo, insônia,
rigidez nos ombros e na nuca, depressão, problemas circulatórios, cãibras, dormências, enxaqueca, desânimo e falta de vontade e disposição. E outros sintomas que o homem que vive no campo praticamente não sente. Todos vocês que levantaram a mão, indicando que sentiram isso nos últimos 3 dias, são talvez vítimas deste processo. Mas por que nesses últimos 3 dias? Porque aconteceu uma explosão solar que chegou à Terra no dia 14, cujos efeitos está se mantendo um pouco antes da chegada e depois até o dia de hoje. Vocês devem ter sentido o calor que fez ontem, principalmente quem andou na rua. Mesmo quando você estava em casa à sombra, você sentia um calor difícil de você aguentar. É decorrência deste fenômeno. Só que a explosão solar que foi detectada ainda era pequena. Não é muito intensa. Agora você vai ver um gráfico, antes de passarmos para o vídeo. E é por isso que nós estamos fazendo este programa hoje. Você vai ver este gráfico. Dá uma olhadinha. Previsão de tempestades magnéticas para os dias 18, 22 e 26 de março de 2018. As linhas em vermelho são tempestades magnéticas de magnitude grande, que só poderão ser medidas efetivamente quando elas ocorrerem. Mas elas estão previstas para acontecerem domingo, que é dia 18, quarta, que é dia 22, e no outro domingo, dia 28, eu acho que é isso. Sexta? 26, desculpa, 26, 18, 22 e 26. Ou seja, na semana que vai de 18 a 26, nós estaremos submetidos aqui a uma incidência de matéria solar, de magnetismo solar extremamente elevado para os padrões desta última, que já fez as pessoas sentirem esses estados que nós estamos citando aqui. E uma vez que isto aqui não é manifestação mediúnica, não é um espírito que veio falar, esta aqui é a conclusão da Academia de Ciências da Rússia, com o aval da própria NASA, informando que é muito provável essas explosões acontecerem nesses dias. Então estão divulgando para que as pessoas tomem cuidado. E agora nós vamos mostrar a vocês 2 vídeos explicando um pouco do que nós falamos e que cuidados nós deveremos adotar, para que você perceba não se tratar de um alarmismo, mas de uma informação que nós poderemos utilizá-la em nosso favor, evitando riscos e exposições desnecessárias. Então, nós vamos apagar a luz do salão, para que vocês possam ouvir e ver melhor. Eu vou fechar o meu microfone. Oi pessoal, começando mais um programa Nós Universo, uma espécie de edição especial. Eu obviamente vou tentar ser bastante direto, porque nós na verdade deveríamos gravar o próximo boletim no meio dessa semana, mas aconteceram alguns fatos importantes e isso fez com que a gente iniciasse de imediato a gravação desse boletim em caráter de emergência. Aqui atrás
vocês podem observar uma imagem. Essa imagem é resultante de um trabalho feito por um grupo de cientistas brasileiros e americanos a respeito da anomalia magnética do Atlântico Sul. Eu tenho certeza que você que nos acompanha há algum tempo já ouviu essa expressão antes, justamente porque se interessou em algum momento pelo processo de inversão dos polos magnéticos da Terra. Essa anomalia ela foi identificada já há algum tempo e ela, na realidade, era apenas uma manchinha situada ao sul da África, entre o sul da África e o continente sul-americano, mais ou menos nessa região aqui. Acontece que esse estudo, formado por esse consórcio aí de cientistas, físicos e arqueólogos, e num outro programa eu vou explicar por que entraram os arqueólogos nessa história, eles fizeram um estudo a partir da análise de resíduos de argila obtidos no sul da África e no nordeste brasileiro. E conseguiram construir uma espécie de mapa rastreador do comportamento dessa anomalia magnética do Atlântico Sul. Para encurtar a história e ir direto ao ponto, a imagem mostra claramente essa imensa mancha azul como sendo ela agora a anomalia magnética do Atlântico Sul. Ou seja, algo que começou pequenininho no sul da África, né, na direção do Brasil, agora toma toda a América do Sul, uma parte do sudoeste do continente africano e já avança no sentido oeste por sobre o Pacífico Sul. O que isso quer dizer? E eu chamo a atenção de vocês para o que eu vou dizer agora. Isso significa dizer que sobre a América do Sul, aonde está azul aqui, aonde estiver azul, a anomalia magnética faz leituras ou determina leituras entre 24 microtesla e 18 microtesla. Isso, em outras palavras, significa dizer é o campo magnético mais fraco que já se registrou em relação à magnetosfera. Claro, muita gente vai falar assim, não, mas eu já soube de pico zero. É verdade, mas nunca nada nesse sentido aqui. Olha, a despeito disso ter uma forte relação com o processo de inversão dos polos, deixa essa história um pouco de lado, para nós, brasileiros, sul-americanos, de um modo geral, o que importa, e sul-africanos também, o que importa é que a deficiência magnética da nossa magnetosfera está exatamente sobre nós. E isso significa dizer que se o Sol, nas próximas semanas, tiver qualquer tipo de comportamento, em termos de ejeção de massa coronal, em termos de tempestade solar, esse tipo de coisa, todo esse material, se for dia claro no Brasil, eu quero deixar isso bem claro, se for dia claro, se nós estivermos iluminados pelo Sol, nós seremos os principais atingidos, se não os únicos atingidos por causa dessa situação aqui. Vocês compreenderam a gravidade? Então veja, já há algum tempo, a nossa ionosfera, a ionosfera sobre nós, vem sendo carregada de eletricidade por causa da chegada de ventos solares, o que é absolutamente normal, tá certo? Ainda que a magnetosfera esteja enfraquecida, ela tem permitido a passagem de uma porção de eletricidade enviada pelo Sol, e essa eletricidade está se acumulando no côncavo entre a parte inferior da ionosfera e a parte superior da superfície terrestre. É por isso que o Brasil tem sido observado por todos os cientistas aí, principalmente o pessoal que trabalha com climatologia, porque aqui nós temos uma incidência de raios muito grande. E a explicação está justamente aí. A nossa ionosfera está sempre carregada de eletricidade. E por quê? Por causa do enfraquecimento aqui da nossa magnetosfera. Então nós temos de cara um problema muito sério. Como eu estava dizendo, se o Sol se manifestar nas próximas semanas, se houver algum tipo de flare, erupção solar mais forte, esse material elétrico ejetado pelo Sol vai chegar aqui na Terra, como sempre chega, mas se nós estivermos em plena luz do dia, esse material vai atravessar e pode atingir o continente sul-americano. E isso representa que tipo de problema para a gente? Representa problemas diretamente ligados à questão tecnológica, problemas de transmissão de satélite, se houver algum satélite transitando, e deve haver algum transitando no momento em que isso eventualmente ocorrer,
Nós temos também, em uma escala crescente, problemas com a parte eletrônica de alguns equipamentos, marca-passos e até mesmo distribuição de energia elétrica. Fora isso, eu vou mostrar para vocês agora um outro mapa. Eu sei, muita gente tem procurado a gente, tem usado o WhatsApp, inclusive vou colocar ele aqui novamente para vocês verem e nos contatarem se houver dúvidas, esse tipo de coisa. Porque assim, o pessoal pergunta, mas como é que a gente pode se defender de uma tempestade eletromagnética? Olha, a gente tem falado, mas com algum cuidado, sobre a gaiola de Faraday. É importante vocês pesquisarem sobre o assunto, não é uma coisa muito fácil de implantar, mas vamos dizer que na pior das hipóteses, se você tiver um carro em casa, e se houver um alerta realmente para uma tempestade solar forte, é bom correr para dentro do carro. Se a pessoa tiver algum tipo de marca-passo, se a pessoa não quiser ser atingida ou não quiser experimentar a sensação de sentir a atmosfera carregada de eletricidade, corra para dentro de um carro. O carro, o avião, é uma gaiola de Faraday. Tá? A boa notícia eu acho que é essa. Agora, não, eu quero construir. Manda um WhatsApp para a gente vai dar uma orientada. Na internet existem 1000 projetos, vocês podem escolher à vontade. Mas se quiserem uma orientação dirigida, pode falar com a gente. Mas como eu ia dizendo para vocês, esse não é o único problema que motivou a gravação desse boletim de emergência para vocês. Na realidade, temos mais uma questão muito importante também. Acabou de cair meu papel aqui. Vamos lá. Vocês devem estar conseguindo, obrigado, Bianca. Vocês devem estar conseguindo ver um mapa que tem tons vermelhos, alaranjados e até azuis misturados aqui no meio. Gente, esse mapa veio do INPE. Esse mapa representa a distribuição dos raios UV sobre a superfície terrestre, onde, provavelmente nessa distância vocês não vão conseguir ver, mas olha, sigam aqui a setinha, eu estou contornando o nosso território, o território brasileiro, tá? O Brasil está aqui, ó. Opa, aqui. Esse todo aqui é o Brasil. O Brasil está envolvido numa faixa em que os raios ultravioleta, as 3 bandas do raio ultravioleta, sejam eles o VA, o VB, o VC, e mais os raios X e gama, que são provenientes do Sol, estão distribuídos fortemente nessa faixa também. A imagem é pequena, não dá para ver, mas tanto para o lado do Pacífico quanto para o lado do Atlântico, essas manchas vermelhas continuam mostrando a alta incidência dos raios UV sobre essa faixa da superfície terrestre. Vamos lá. Aliás, eu aproveito para mandar um abraço para a Heloísa lá de Barretos, que também fez um destaque nos comentários dela com a gente através do WhatsApp e chamou nossa atenção para esse detalhe. E por conta disso, nós aprofundamos um pouco aí a pesquisa sobre a questão dos raios UV e consultamos o INPE sobre a possibilidade ou sobre a necessidade de advertir a população em relação a isso. E isso foi confirmado. Então, digo para vocês, protetor solar, por favor, vai sair para ir daqui e ali, protetor solar. Por quê? Porque a distribuição de raios UV está todinha concentrada em cima dessa faixa aqui. E por quê? Nós temos aí a camada de ozônio extremamente prejudicada, extremamente furada, e é por esses furos, essas aberturas, que atravessa a capacidade térmica do Sol. O Sol atinge os oceanos e a superfície terrestre fortemente, e nessa época do ano, todo mundo sabe que a gente está saindo do verão, mas ainda é verão, é muito mais forte do que o normal, justamente porque o Sol, em tese, está um pouquinho mais próximo do Sol. Então, a incidência de raios UV é muito maior. Existe um outro mapa, que eu não vou apresentar aqui agora por uma questão de tempo também, que mostra a graduação dos raios sobre a superfície terrestre. Eu posso dizer para vocês sabem que eu não tenho o costume de exagerar. Hoje nós estamos com o fator máximo, tá? Que é 16. O fator na escala de distribuição de raios UV sobre a América do Sul, sobre a África e sobre o Pacífico Sul também, é fator 16. Então é o máximo, é o grau máximo da escala. Então é bom a gente tomar cuidado. Sol não é brincadeira, o Sol é lindo, maravilhoso, é o astro-rei, é isso e aquilo, mas realmente é problemático nesse momento. Para a América do Sul, como eu mostrei para vocês, a gente pode estar sofrendo aí os primeiros efeitos de uma tempestade solar, sim, sem precedentes na história do mundo, tá? Então a nossa região está extremamente sensível a isso. Vamos tomar cuidado, vamos estudar mais sobre o assunto, vamos compartilhar essa informação com os outros também, para que as pessoas realmente tenham a chance de se defender de alguma maneira. Por exemplo,
Quer ver um exemplo interessante? Um pronto-socorro. Um pronto-socorro que não estiver preparado para uma tempestade solar, aqui no Brasil, ele pode ter todos os seus equipamentos queimados por um pulso magnético. Não vai ser bom, né? Um dentista, a mesma coisa. Enfim, uma ambulância com equipamentos dentro uma UTI móvel, um helicóptero, tudo pode ser atingido numa tempestade solar, porque nós estamos realmente num estado de vulnerabilidade incrível. Incrível. Essa informação estava sendo retida. Essa informação foi publicada há poucos dias. E eu posso garantir a vocês que a fonte é super fidedigna, não há chance de erro, muito pelo contrário, senão eu não estaria aqui falando com vocês. Há uma outra coisa que a gente separou para comentar nesse programa, nesse boletim de emergência, que é algo que a gente não poderia deixar de fora, principalmente aqui no nosso caso. Na realidade, gente, eu acho que cada vez que a gente liga a televisão, a gente fica embasbacado com as coisas que a gente vê, né? Pais espancando filhos, filhos matando pais, e, nossa, e por aí vai, matança. E muitas vezes as pessoas chegam a perguntar para a gente se há uma relação com os fenômenos que estão acontecendo aqui na Terra. E na condição de psicanalistas, a gente pode dizer para vocês que sim, infelizmente existe uma relação forte com isso. Mas é uma relação interessante, que eu vou tentar explicar em 1 minuto para vocês. Vocês já perceberam em algum momento da vida de vocês, observando os animais, que quando há alguma coisa ruim para acontecer, os animais, eles migram, eles saem daquele local, você percebe revoadas, você percebe migrações terrestres de mamíferos, de outros animais, por conta de algum evento que chama a atenção deles. Eles têm essa percepção. A notícia interessante é que nós também temos essa percepção. A diferença é que justamente nós temos uma coisa que eles não têm, que seria a capacidade de raciocinar, e nós muitas vezes ignoramos essa intuição, que aparece como intuição, mas nada mais é do que um aspecto do funcionamento da nossa glândula pineal, que comunica o nosso cérebro primitivo, que alguns autores chamam de reptiliano, e fazem com que a gente acabe dando início a um comportamento, como a gente apelidou aqui, de modo sobrevivência. Essa violência gratuita que a gente tem assistido aí em todos os cantos do planeta, e também e principalmente aqui no Brasil, ela pode ser uma representação comportamental dos efeitos desse cérebro primitivo, nos avisando e nos colocando no estado de sobrevivência. O que significaria dizer que, por conta da nossa má interpretação desses impulsos, a gente parte para cima do outro como se realmente fosse o outro culpado ou o outro que oferecesse algum tipo de risco à nossa sobrevivência, quando na realidade o risco iminente está no ambiente e não nas pessoas. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso não, está aqui o nosso WhatsApp de novo. Bia não vai esquecer de colocar os nossos e-mails aqui, tá? Para vocês acessarem e tirarem suas dúvidas. Portanto, eu reforço para finalizar esse boletim, que vocês realmente saiam às ruas, se for o caso, protegidos do sol, sabe, com protetor solar. Por falar nisso, a Renata, né, para o pessoal não confundir, a Renata está pesquisando e testando 3 receitas de protetor solar natural, e se elas realmente se mostrarem eficientes, a gente vai publicar, vai postar para vocês aqui de algum jeito. Tá? Talvez a própria Renata venha para explicar como é feita essa receita, para que vocês realmente não precisem gastar mundos e fundos com protetor solar, mas que saiam à rua sempre bem protegidos, tá certo? Tomar cuidado com os nossos velhinhos, a pele deles é muito mais sensível, aqueles que têm diabetes também ficam mais sensíveis a esse tipo de coisa. Muito, muito, muito cuidado. E vamos ficar de olho no sol, tá certo? Infelizmente, nessa época, nessa fase em que nós estamos, a coisa realmente pode ficar muito feia para o nosso lado. E só para o nosso lado. Porque observe o resto do mapa. Você tem outras colorações aqui, e na medida que se aproxima do vermelho, os tons que vão chegando perto do vermelho indicam um aumento da magnetosfera. E aqui, a pior parte dela. Tá bom? É isso aí. Então a gente se vê, quem sabe ainda durante a semana. Forte abraço a todos, boa semana e, por favor, pensem no que a gente falou aqui no boletim do Nós e Universo. Tá joia? Forte abraço, até mais, pessoal!
Olá pessoal, começando mais um programa Nós Universo, na sua versão boletim de emergência, segunda parte. Segunda parte porque segunda-feira passada nós postamos um programa que versava sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul e sua progressão para cima do continente sul-americano. Fizemos uma série de considerações a respeito disso. Nós tivemos a participação intensa de vocês que nos escreveram através do WhatsApp, se inscreveram no canal, fizeram uma série de perguntas e por conta disso nós estamos aqui novamente para trazer um informe importante ligado à sua saúde e também relacionado a essa evolução da questão do campo magnético terrestre, justamente na faixa da América do Sul. Bom, como nós falamos no programa passado, a América do Sul está infelizmente sob uma mancha que se caracteriza pela deficiência na geração do campo magnético terrestre, ou seja, é a parte mais fraca do campo magnético terrestre. E, portanto, nós estamos na berlinda, na mira do Sol, por conta das próximas semanas, dentro das quais existe uma forte possibilidade de atividade solar que talvez possa trazer algum tipo de risco e problema aqui para o nosso continente. Mas não é só isso. Na realidade, em função da interação que nós tivemos ao longo desses 2 últimos dias, foi possível perceber que muitos de vocês trouxeram para nós a preocupação com sintomas físicos, como, por exemplo, cansaço, dores no corpo, nervosismo, insônia, rigidez na nuca e nos ombros, depressão, problemas circulatórios, enxaquecas, entre outros sintomas que caracterizam, na nossa opinião, uma síndrome muito conhecida desde a década de 70, chamada Síndrome da Escassez Magnética. Foi descoberta por médicos japoneses que associaram imediatamente a entrada nos hospitais de pessoas com esse tipo de sintoma, mas em função da diminuição do campo magnético terrestre. É bem verdade que o campo sempre variou, nunca dessa forma como nós estamos vendo hoje, que é uma situação bem atípica, em função da inversão total dos polos. É uma parte do processo já em andamento. Mas naquela época, na década de 70, já havia uma preocupação da ciência em medir o campo constantemente, o campo magnético terrestre. E quando o campo caía, quando a potência do campo diminuía, as pessoas davam entrada nos hospitais com esse tipo de sintoma. Bom, como eu estava dizendo para vocês, na medida em que esses 2 dias se passaram, essas últimas 48 horas, muitos de vocês manifestaram esse tipo de sintoma, dizendo que não entendiam por que estavam sentindo isso. Então agora, para poder atender a todo esse pessoal que se manifestou em relação a isso, está aí a explicação. Chama-se Síndrome da Escassez Magnética. É justamente em função da diminuição do campo magnético no nosso continente. Exatamente por conta do que eu falei no programa passado. Bom, então aí os sintomas. Agora, como é que a gente trata isso? De uma forma relativamente fácil. A gente vai explicar aqui para vocês agora. Todas as vezes que você se sentir com algum desses sintomas, ou com todos eles, que é bem comum também, principalmente a parte de quando enrijece a nuca e os ombros, dores de cabeça também formam um conjunto, dores nas costas, igualmente tem a ver com essa questão, mas principalmente enfraquecimento, sensação de fraqueza, isso você combate fazendo exatamente o seguinte: caminhe descalço. Mas faço aqui um destaque. Se você mora em apartamento, não adianta muito caminhar descalço, porque você tá pisando literalmente no concreto, ainda que o prédio esteja aterrado, esteja encaixado no solo, você não tem a mesma absorção dessa energia eletromagnética vinda do centro da Terra, como seria se você pudesse caminhar pisando na grama, pisando na terra realmente. Quem mora no litoral pode e deve caminhar na praia, porque isso ajuda muito. Não só há um descarregamento da eletricidade estática que está por todo e sobre o seu corpo, por conta da convivência com aparelhos eletroeletrônicos, mas também facilita a entrada de energia, da energia eletromagnética terrestre, através dos seus pés. É por isso que nós temos 2 polos de contato com o chão. Isso é muito importante. Muita gente perguntou também, mas como isso funciona? Por que o geomagnetismo terrestre tem tanta influência sobre o meu organismo? Por uma questão extremamente simples. Tudo que você conhece, inclusive o nosso corpo, é dotado de campos magnéticos. Nós temos trilhões de campos eletromagnéticos. São pequenininhos, é verdade, mas eles, quando nós surgimos nesse planeta,
eles interagiam muito mais, de forma muito mais forte, com o campo geomagnético da Terra. E quando os campos entram em contato, gera-se um efeito chamado ressonância. Os campos se somam e, portanto, forma-se como se fosse um campo só. Por isso que os antigos tinham mais saúde até do que nós agora, nesse período mais moderno, cheio de tecnologia, ainda que a medicina tenha avançado, mas percebam, a medicina avançou para consertar coisas que no passado até não tínhamos. Os nossos, posso até falar bisavós, os nossos bisavós não sofriam de doenças como nós sofremos hoje. Era uma coisa aqui, uma coisa ali, mais esporádica, sim, doenças mais sérias e aí levavam a óbito as pessoas, mas não tinha essa diversidade de doenças que nós conhecemos hoje. Então eu digo para vocês que essa variedade de doenças que nós conhecemos hoje, elas vieram justamente por conta e na medida em que nós fomos perdendo esse contato com o campo eletromagnético do nosso mundo, a nossa magnetosfera. E eu digo para vocês que principalmente nós aqui na América do Sul fomos prejudicados em relação a isso. Na medida que a anomalia foi sendo transferida também para o nosso continente, ou seja, na medida que o nosso campo magnético aqui na América do Sul foi diminuindo, mais pessoas tiveram esse tipo de sintoma. Mais pessoas tiveram essa sensação de enfraquecimento, de cansaço sistemático. E muita gente se sentiu impotente diante dos desafios da vida. Então isso é muito importante de se observar. Vale a pena repensar o que vocês têm sentido em termos de sintomas físicos, porque muitas vezes é só isso. É só uma síndrome da escassez magnética. Eu falei de caminhar como forma de resolver isso, tocar o pé no chão, realmente quando for solo, areia, grama com terra, esse tipo de coisa. Mas eu lembro para vocês também que uma outra providência que pode ajudar bastante é vocês, toda noite, por exemplo, fazer o que as nossas avós recomendavam, o tal do escaldapé, que não é nada mais nada menos do que pegar uma baciazinha com um pouquinho de água morna, dissolver lá, misturar um pouco de sal de cozinha, tá? E colocar os pés lá dentro. Com isso você vai fazer com que toda a eletricidade estática ao redor do seu corpo, atraído pelos outros campos magnéticos do nosso organismo, sejam descarregadas. Eu garanto a você que se você fizer isso, você vai ter uma noite de sono excepcional, muito boa. Se você tomar então essas duas providências, caminhar e fazer o escaldapé, a sua saúde e esses sintomas tendem a desaparecer, tá certo? Se você mora no Brasil, se você mora em algum país aqui da América do Sul, se você sente esse tipo de sintoma, pode ter certeza que você está sendo vítima da síndrome da escassez magnética. Agora, se você mora na cidade e você tem esses sintomas também, você não é só vítima da síndrome da escassez magnética, como você pode estar sendo vítima também de uma outra síndrome, chamada síndrome da interferência magnética, que significa dizer o seguinte: se já não bastasse o fato de você viver num país ou num continente onde o geomagnetismo é mais fraco e, portanto, prejudica ou não ajuda na tua saúde, você também, que mora na cidade, você também vive cercado de aparelhos eletrônicos, luzes, telas, computadores, celulares e tudo mais. E esses campos magnéticos gerados por esses aparelhos interferem na absorção do campo geomagnético da Terra. Então, além de você viver num campo fraco, você vive também cercado de aparelhos que prejudicam ou praticamente impedem que você consiga absorver organicamente esse campo magnético que é gerado pelo planeta. Então, essa síndrome foi identificada há pouco tempo, inclusive é tema de um trabalho que nós fizemos, e provavelmente mês que vem está publicado, e vocês vão perceber como é sério essa questão. Existem estudos que indicam de uma forma muito séria o aumento de câncer entre os moradores nos arredores da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Por quê? Por causa da quantidade de antenas transmitindo e recebendo dados, imagens, som e etc. Então essa coisa da propagação de onda eletromagnética é uma coisa muito séria. Por isso que a gente sempre precisa estar em contato com a Terra, para que realmente o geomagnetismo terrestre ressoe com o nosso organismo e nos fortaleça, para que a gente não seja realmente atingido por esse tipo de
de doenças ou de síndromes. Tá certo? Eu espero ter podido ajudar vocês com essas informações e eu aproveito para comentar aqui o mais rápido possível, acredito que ainda essa semana, a Renata volta no meu lugar aqui para fazer o boletim e vai colocar para vocês, vai ensinar vocês a fazerem um protetor solar caseiro extremamente barato e extremamente eficaz. Para vocês terem uma ideia, nós colocamos o produto para ser testado com os nossos carteiros aqui das agências de correio próximas aonde nós moramos aqui, tá certo? O pessoal testou, adorou, falou que é bom de passar, que protege mesmo, mas a Renata depois conta tudo isso aí para vocês, tá bom? Um ótimo dia para vocês e, por favor, tá aqui o nosso WhatsApp, tá aqui os nossos e-mails, o nosso e-mail. Façam contato, coloquem suas dúvidas, críticas, sugestões, enfim, tudo que vocês acharem. Tá joia? Forte abraço para vocês e até a próxima. Bem, nós queremos recordar a vocês que estão aqui, vocês que nos assistem, que o magnetismo não é a invenção de algum maluco. Ele faz parte das forças da natureza. Nós fomos criados no meio delas, com determinados padrões que são naturais para nós. Mas nós temos alterado a intensidade desses campos magnéticos aonde estamos. É difícil não haver hoje uma casa onde você tenha um roteador. Alguma coisa que produza um campo magnético chamado de sem fio, para você ligar aparelhos à distância. Isso é um campo magnético que você põe dentro da sua casa, para que você possa, estando em um quarto, acessar a internet sem precisar ter um cabo. É este campo magnético que em algumas outras pesquisas que vocês encontrarão, se fizerem uma busca no YouTube, por exemplo, vocês verão pessoas, alunos de escola, colocando pratos com sementes próximos de aparelhos de Wi-Fi e as mesmas sementes colocadas longe do aparelho de Wi-Fi para analisarem a dificuldade de germinação produzida naquelas sementes que estão sob a ação mais imediata do aparelho, que cria um magnetismo e impede que elas se desenvolvam, se comparado ao outro prato. Portanto, é algo que cada um deverá avaliar na maneira como se relaciona com estes campos, naquilo que você está acostumado a fazer. Os campos elétricos e magnéticos do seu telefone celular, há pessoas que, em lugar da orelha, puseram o celular. Não tem mais a orelha, tem um celular inteiro, o dia inteiro no ouvido. É outro problema. A indução magnética para o desajuste do campo elétrico das células que estão ao redor pode estar induzindo, como se desconfia em algumas pesquisas, o aparecimento de cânceres na região cerebral. Agora, é importante que nós separemos duas coisas no que este professor disse. A primeira delas é a ação das explosões solares sobre a magnetosfera e a nossa reação em relação a isso. Portanto, ele fala a respeito de termos cuidado, nesses dias principalmente, não estarmos muito expostos. Pessoas que eventualmente não queiram correr riscos com certos aparelhos eletrônicos, podem colocá-los, por exemplo, desligá-los da tomada e guardar no carro, por dentro do porta-mala. Porque em alguns pulsos eletromagnéticos mais intensos que consigam perfurar nosso campo de defesa, os aparelhos eletrônicos vão queimar mesmo estando fora da tomada. Não adianta tirar da tomada, porque o pulso eletromagnético é tão intenso que ele induz corrente e produz a danificação do aparelho, mesmo desligado. Isso costuma acontecer nas tempestades. Você tira da tomada
o televisor, o computador, dá um raio que às vezes salta chispa da tomada por causa da energização do ambiente. Ainda bem que eu tirei da tomada. A hora que você vai pôr o aparelho na tomada, está queimado. Porque aquela carga elétrica induziu a corrente elétrica mesmo no aparelho desligado e ele queimou. Pela intensidade do pico que ele recebeu. Então, em alguns casos, para casos mais delicados, eles recomendam que você proteja isto, ou com uma gaiola de Faraday. Faraday foi o cientista que descobriu essa forma. Não deixa de ser uma simples gaiola de metal que você coloca em volta dos aparelhos e a energia que vai chegar no aparelho antes ela é absorvida pelo campo do metal e drenada para a terra sem chegar até o aparelho. Eles usam muito isso em estúdios de rádio. Quando vão construir o estúdio, eles colocam uma malha de aço nas paredes para evitar que os sinais externos causem ruídos. Ruídos de UHF, por exemplo, de gente que passa com esses transmissores de UHF, não conseguem penetrar no estúdio por causa dessa gaiola de Faraday, que é representada pelo veículo, pelo carro, pelo avião, que tem toda uma estrutura de metal que protege. Esta é uma cautela. Esses estados de sentimentos físicos, de dor de cabeça e essas coisas, você consegue equilibrá-lo usando essas técnicas, seja de andar descalço, de usar o escaldapé, para a questão do equilíbrio geomagnético. Outra coisa é a defesa contra raio UV, que não tem a ver agora necessariamente com a explosão solar. O raio UV vai continuar a acontecer mesmo quando não houver explosão solar. Só que como está isto associado à nossa falha da camada de ozônio e à intensidade do Sol neste período, então você deve tomar cuidado para não se expor, ou quando você vai sair ao relento, usar roupas que tenham fatores de proteção, usar óculos escuro com proteção UV, porque também nossa retina é sensível à ação dos raios ultravioletas, então você usa um óculos que tenha fator de proteção UV também para proteger a visão. É importante você se lembrar de usar o protetor UV na pele e evitar se expor demais ao risco de receber uma insolação que vai prejudicar você. E como nós temos a informação, o câncer de pele hoje é um dos mais ativos na população, ainda mais em nosso país, com tanta incidência de raio UV como nós estamos tendo. E é um câncer que hoje não existe, amanhã está detectado na sua pele. Que a pessoa vê uma manchinha, não pensa que é alguma coisa, mas já é câncer de pele. E quando ela vai se dar conta, ele já inclusive migrou para outras áreas do corpo. Portanto, são dois fatores diferentes. Ele falou assim, você pode andar na praia para ajustar o seu magnetismo na areia. Só que se tiver esse solão, você se equilibra magneticamente, mas se não usar todo tipo de proteção, você vai acabar com um processo de adoecimento pela agressão do raio solar, do raio UV. Então tome cuidado com relação a isso também. Por fim, estas são recomendações de alguém que está estudando. Ele mesmo diz, não é dono da verdade. Mas, do que nós mostramos aqui, eu gostaria que quem não tinha nenhuma notícia a esse respeito, levantasse a mão. Quem nunca tinha ouvido falar disto, ou esta semana não ouviu. Então vocês agora estão sabendo. Pesquisem e lembrem-se que se há este problema do ponto de vista momentâneo da nossa evolução, isso não é desconhecido do mundo espiritual. E que, usando o mesmo magnetismo, o mundo espiritual transmite força através do passe magnético. O que vocês vêm receber aqui em nossa casa e que à distância você também recebe, é a ação do magnetismo. Esse magnetismo amoroso, esta força que une a energia da Terra com a energia das pessoas
com o campo vibratório de cada um que se senta, com a ação que vem do alto, para que nós nos abasteçamos, representa uma bênção. Nós não podemos dizer nem que seja um malefício que nosso país esteja submetido a uma diminuição do campo de defesa. Não sabemos até que ponto a incidência desses raios sobre a nossa estrutura biológica não haverá de desenvolver em nosso DNA características que estavam adormecidas e que possam ser implementadas. Não sabemos dizer, mas talvez, como nós já fizemos há alguns anos atrás, uma palestra que fala sobre 110 ou 220, que tipo de motor você vai ser? Talvez nós estejamos também sendo conduzidos por algo que pareça fortuito, casual, a uma renovação de espírito, passando por uma alteração gradual das estruturas energéticas que compõem a formação das nossas células, o despertamento daquilo que a ciência chama de DNA lixo, que eles não entendem para que serve. E se por um lado há aqueles que se deixam contaminar pelo lado tenebroso, nós não recebemos outro conselho dos bons espíritos, senão viver esta época com ânimo positivo, com uma vontade do bem, como disse Jesus, no fim dos tempos, por causa da iniquidade de muitos, a bondade esfriará no coração das pessoas. Mas todo aquele que perseverar, este será salvo. Todo aquele que não se contaminar, que mantiver a sua sintonia com a bondade, com o amor, não se deixar levar pela violência e viver na violência, perseverar no bem, criará certamente um campo magnético diferente. E como diz o Evangelho, aquele que perseverar, esse será salvo. É muito mais do que uma figura de linguagem, o que Jesus ensina. Por isso, não apenas prestem atenção a estes cuidados. Nós teremos uma explosão solar prevista para domingo, dia 18, outra para o dia 22, outra para o dia 26. Estejam atentos para não se exporem, para cuidarem dos filhos. Certamente, como lembrou o Gaspar, neste domingo de calorão vai ter muita gente no clube, na piscina, sem imaginar a que risco está exposto. Que aqueles que queiram ir, possam ir, mas pelo menos que saibam. Querem tomar banho de praia, querem tomar banho de piscina, usem os protetores máximos que tiverem. Mas pense mesmo se não dá para evitar. Pelo menos nesta semana. Evitar como uma medida de prudência. E além disso, desliguemo-nos desta dependência magnética de aparelhos. Aprendamos a deixar a televisão desligada algumas horas do dia ou alguns dias da semana. Aprendamos a procurar a sintonia com boas coisas pela leitura, pela conversa saudável. Aprendamos a desenvolver nossas características artísticas, que ficam embotadas quando a gente apenas fica sentado, comendo e assistindo. Melhore a sua capacidade de percepção, estude alguma coisa que gosta. Desfrute das boas companhias que você tem do seu lado. E com isso você se enriquece e você se desconecta deste verdadeiro festival de carnificina que nós estamos vendo acontecer. Destas lutas encruadas
que estão atraindo os que são adeptos de um mundo belicoso. Saúde de verdade, você mesmo pode produzir pelo equilíbrio do seu sentimento. Agora nós vamos nos submeter à ação magnética, à ação vibratória, que os espíritos nos endereçam, para que todos os nossos projetos recebam a luz da bondade e não a escuridão do medo. Como disse Jesus, no fim dos tempos, por causa da iniquidade de muitos, a bondade esfriará no coração das pessoas. Mas, por favor, que você não seja essa pessoa. Porque todo aquele que perseverar no bem, esse será salvo. Quando entrarem na sala de passe, pensem sobre isso. E você em casa, participe do projeto de amor para melhorar ainda mais o mundo. Muita paz.